bom? Tava estranhando que você não mandou, Eduardo. Espera que eu vou falar com você, que eu tenho que tocar o... Seja bem-vindo. Sil, eu quero te mostrar um negócio depois. Vai lá para mim depois. Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 11 de março de 2013, segunda-feira. O verbete é de número 2593, tem 6 páginas, 51 alogias e 20 máximas. A divisão do detalhismo tem 15 máximas. O tema é tradutor revisor. A especialidade é traduciologia. Quem redigiu o verbete é uma veterana no assunto, que conhece tudo e que está ali acompanhada por outra colega. Tá certo? É a professora Rosemary, que está acompanhada pela Cris. Elas são especialistas em espanhol, cuidado com elas. Definição. O tradutor revisor é a consinhoma mulher, capaz de traduzir textos escritos, próprios ou alheios, com o hábito de simultaneamente revisar as incorreções encontradas no idioma original, disponibilizando-as para o autor e ou a editora. A personalidade pessoal integrando o holopensene da comunicologia. O agente reurbanizador na migração internacional grafo-pensênica. A revisão da língua-fonte no translado para a língua-alvo. Os retoques do discurso original. O domínio de, pelo menos, 2 idiomas. O autodidatismo. A conversão correta do conteúdo da mensagem escrita para outro idioma. O prazer vicário de reescrever linha a linha o livro do qual quer se apropriar o máximo possível. As notas do tradutor, a intraduzibilidade ou intraduzibilidade linguística, os neologismos, a sinalética energética e parapsíquica pessoal, ressaltando os itens a serem revisados, a descoincidência vígil facultando acesso às informações extrafísicas na vigília física ordinária, as projeções conscientes elucidativas de dúvidas quanto à tradução correta, as deixas dos amparadores extrafísicos, a parafenomenalidade dos pré-reencontros de destino providenciais. Agora, nós temos aí, na argumentologia, o tópico sobre a caracterologia, com 10 categorias, qualificações ou perfis básicos de tradutores, homens e mulheres em geral, elencados na ordem alfabética. Vale a pena ver isso, que a gente não encontra isso em qualquer lugar. São 10 tipos de tradutores. Na remissologia, dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Divulgação científica, parapsiquismo intelectual, rastro textual, revisão conscienciológica e traduciopensene. Frase enfática. O tradutor revisor transcende a moldura idiomática da tradução ao sugerir para o autor neopesquisa a partir do exame acurado das dúvidas, correções e achegas deixadas no texto. Você já refletiu sobre a importância do tradutor, revisor, editor ou leitor para o autor? Em quais dessas categorias de manifestação grafo-pensênica você se inclui hoje? A bibliografia específica tem 4 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise aí do tradutor revisor pelo João Paulo, são 20 itens. Idioma, gramática, interpretação, retificação, correção. Fluência, convergência, tradúcio-pensene, estrangeirismo, poliglotismo. Bilinguismo, fidedignidade, simultaneidade, grafopensenidade, conscienciografologia, mental-somatologia, interpretaciologia, comunicologia, traduciologia e revisiologia. Agora, o verbete hoje do dicionário
é autopriorizaciologia. O argumento é omni-experimentológico. Ele tem 1,5 páginas. Agora, aqui nós temos, hoje, que eu queria falar, sobre os bolsões holopensênicos. No dia 12 de abril, vai ter o curso, são 9 professores, numa sexta, sábado e domingo, do dia 12 ao dia 14 de abril. Agora, é muito interessante a gente ver o que é que está se falando sobre os bolsões holopensênicos. Então, é bom a pessoa ir lá se ela não sabe nada sobre isso. Vale a pena, porque o processo de evolução é baseado nisso. Tá certo? Agora, eu queria aqui confessar uma coisa que se passou aqui comigo. Eu estava aqui escrevendo e queria arranjar um processo sobre a Comunex. Então, eu já estou escrevendo já há algum tempo. Aí eu fiz uma força danada e escrevi o seguinte: Comunex. Na Comunex evoluída, a pureza do holopensene reflete a pureza das consciências mais puras. Ok, mas eu não fiquei satisfeito. Aí estou olhando o seu tradutor revisor. Como é que é? Eu precisava de traduzir e fazer a revisão dessas. O que é que eu já estive nessas Comunex, mas eu quero falar isso no papel. Aí chegou uma senhora, foi aquela que eu mostrei da energia, e me deu a seguinte ideia: Comunex. Uma sensação expressiva que se sente na Comunex evoluída é a autovivência contínua e inefável de se estar sempre chegando. Eu nunca pensei numa coisa dessa. Agora, é justamente isso. Você sabe aquele lugar que você vai e parece que você acabou de chegar? Que nunca ficou velho, entendeu? Não cansou. Lá é isso. Como é que ela sabe, né? Me arranjou a ideia em cima do lance. Eu nunca pensei numa coisa dessa. Uma sensação expressiva que se sente na Comunex evoluída é a autovivência contínua e inefável. Inefável quer dizer infalável, indizível, de se estar sempre chegando. Gente, é perfeito. É isso aqui. Professor. Essa está o máximo. Professor Valdo, sobre Stânia aqui em cima. Essa questão do você estar sempre chegando, quer dizer, tem sempre alguma coisa nova para você... Não, você não conseguiu esgotar o holopensene, o ambiente. Você tem o tempo todo alguma coisa para criar. É isso aí que ela deu a ideia. Isso é uma perfeição. A ideia aqui é o que eu estava querendo. Chegou aonde eu queria. Juntou a fome com a vontade de comer. Aqui está perfeito. É o que eu queria. Isso aqui eu vou ver se eu vou até ver lá. Vou colocar numa das minhas, os dados do meu dicionário. Agora, essa senhora é da turma da monja. Ela é fora de série. Eu vi o jeitão dela aí. É da turma é da equipe da monja. A gente vê pelo jeito dela. Agora, ela é das tais de lá, né? Ela está falando da Comunex dela. Entendeu? Ela é dessas. Aonde ela trabalha? Quer dizer, a matriz do trabalho dela deve ser isso aí, dessa consciência. Agora, eu já vi, agora que eu estava olhando direitinho como é que ela é, eu já a vi aqui uma vez, mas eu não lembrava dela. Ela tem os cabelos lisos, compridos, sabe? Alourado. Assim, parece assim uns 30, 35 anos por aí. Mas é forte. Né? Que nome o senhor vai dar para ela? Essa aí, eu não sei que nome. Arranja um nome aí sobre Comunex, que essa aí eu não sei, eu nunca dei nome para essa. Eu sei que ela é da monja, eu já vi, porque ela já chegou com a monja uma vez. Que nome que a gente dá? Você que é a nave capitânia, fala aí o nome. Vamos ver. Pode nomear. Tudo a gente arranja nome, né? Ela tem os cabelos louros e lisos, assim, ó, comprido. É bonita, cheia de vida. Mas uma louraça mais séria, né? É uma loura séria. O nome não pode ser loura? Loura? Não, mas loura é muito comum, né? Essa aí é uma loura diferente. É urbanizado.
Lourácia não adianta falar, porque eu vivo também chamando. Eu tenho que arranjar outra coisa. Se você arranjar depois, você me dá um nome. Nós vamos classificar. Vocês viram a energia dela, né? Você sentiu, né? Mas não, o negócio mexe, a gente engorda na hora. Não é isso? Parece que engordou. Gente, eu entrego então a nossa Rosemary para vocês. Pode falar. Rose, eu não conheço assim a sua história de revisora e tradutora. Se você puder assim primeiro falar um pouco, aí depois eu faço uma pergunta aqui do verbete. Tá, ok. Bom, Dai, a minha história com tradução, eu tive pensando ainda essa semana, ela já vem assim do tempo da infância, da adolescência. E eu não tinha parado para pensar nisso. Achei que foi só o tempo que eu trabalhei diretamente com o livro, mas não. Quando eu era pré-adolescente, assim, naquela época tinha música, eu gostaria de saber o que estavam cantando, eu pegava e começava a traduzir a música ali que eu ouvia, né? Pegava em português, geralmente em inglês, e procurava traduzir para português. Também eu nasci em Joinville, lá era uma colônia alemã, e desde criança eu acabei vivendo entre 2 idiomas. Isso não significa que eu saiba falar alemão, tá? Porque para mim ficou mais... Na época eu entendia muita coisa, mas depois eu acabei não usando e perdendo tudo isso. Então eu vi que já vem alguma coisa desde a infância que está relacionada com isso. Tradução mesmo, assim, de um livro, eu comecei a fazer quando eu fui morar lá na Argentina. Nesse caso, eu desconheci o idioma, o espanhol, acabei indo morar para lá. Aí eu percebi a questão do holopensene, da pressão holopensênica, o que é você estar dentro de um holopensene de um outro país e o que aquilo podia influir na minha própria maneira de aprender o idioma. Eu tinha ideias, às vezes, de algo que eles estavam falando. Vinha aquela ideia, a frase feita, tudo certinho, mas eu não saberia por mim mesma elaborar aquela frase. Isso aí me ajudou bastante. E depois eu comecei a trabalhar com o Luiz e a Cristina. A gente trabalhou com projeciologia, principalmente, né? Foi o livro assim, que eu mais estive presente aí no trabalho. Aí eu já falava um pouco de espanhol, mas eu tive muita ajuda assim, na questão extrafísica, com respeito ao livro. Até o nome projeciologia eram as projeções que me ajudavam muitas vezes na própria tradução. E com os companheiros aí de trabalho eu aprendi muito, com os companheiros lá do próprio IPC, a gente recebia aula aqui do Brasil em português e tinha que dar aula em espanhol. E para mim, pegar em português e dar aula, eu fazia toda entrelinha, traduzia toda a aula na apostila, e o pessoal de lá fazia ao contrário, para eles liam em português. Isso ajudou muito a gente, sabe? Tanto eu quanto os professores lá do IPC. Então, na questão de tradução, eu trabalhei mais com espanhol. O espanhol acabou sendo uma segunda língua para mim. Eu pensava em espanhol, assim como eu penso em português, quase a mesma coisa, né? Então, foi aí que o meu trajeto aí. Hoje em dia, às vezes, quando tem um fórum da TENEPS, um congresso, chamada de trabalho, acho que eu estou ficando mais aí com chamadas de trabalho, o pessoal às vezes manda lá para mim e eu faço a tradução. Bem interessante. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui do verbete com relação à sua frase enfática. Você coloca ali, o tradutor revisor transcende a moldura idiomática da tradução ao sugerir para o autor, né, o pesquisa a partir do exame acurado das dúvidas, correções e achegas deixadas no texto. Aí queria que você me falasse assim, algum exemplo, né, que você chegou a fazer essas correções, essas achegas, e como que isso ajudou, no caso, o autor ali daquele trabalho. Olha, como eu te disse, teve um caso desse aí, que foi lá com o Diário Clarim, e vários casos aí com o professor Valdo. Eu agradeço muito, inclusive, ao professor por essa oportunidade. Com o Clarim, eu recebia em casa o jornal, e depois eles enviaram um dicionário, que eram em 5 idiomas.
Esse dicionário eu comecei a dar uma olhada nele, era um dicionário enciclopédico, e vi que tinha muitas palavras em português, daí no caso foi em português, que elas não estavam bem traduzidas. E eu liguei lá para eles foram super atenciosos, me ligaram mais que uma vez, até consultando alguma coisa. Foi um trabalho também voluntário, e eu passei para eles algumas coisas que eles revisaram nesse dicionário enciclopédico. Isso aí foi lançado em 2004, lá na Argentina. Quanto ao trabalho aqui com a Conscienciologia da tradução, principalmente o Projeciologia, a gente costumava vir para Foz trazendo uma lista de perguntas daquilo que não tinha entendido para o professor Valdo. Pacientemente, o professor sempre nos atendeu, solucionava as dúvidas. E nisso também, eu tenho aí, inclusive, aqui, um material ainda daquele tempo, até achei aí, tanto projeções da consciência, projeciologia, por exemplo, aqui, na projeção 43, música extrafísica, a data está 24 de novembro de 99, um sábado. Quando eu fui revisar isso aí eu não estava traduzindo, eu estava mais atuando como revisora, era no espanhol. Eu vi que a data correta era 24 de novembro, porque não coincidia com o sábado. Outra coisa foi aqui, na projeção 37, a voz ressoante, estava 10 de novembro de 79, quinta-feira. Busquei lá no calendário de 1979 e vi que ali foi um erro de digitação, provavelmente, em vez de ser 1º de novembro, havia sido colocado 10 de novembro. Então, essas coisas assim, que a gente encontrava, tanto no Projeciologia, principalmente em outros livros, né, que estavam escritos em espanhol, e que nós utilizávamos para dar aula lá no IPC, a gente encontrando alguma coisa, marcava, era o leitor revisor, né? E trazia aqui para o professor Valdo, ele encaminhava aí para editares, a instituição que estava responsável pela publicação, para que fosse feita a revisão na edição seguinte. Então, isso aí foi Obrigada, Rosa. E nós trazíamos também, só mais um minutinho para completar, às vezes, as dúvidas que eu comentei, né, que não entendia, e as correções aí que a gente fazia, e às vezes alguma sugestão ali, principalmente quando fazia a revisão, mas seria no caso da forma mesmo, tá? Rose, na página 21, parafatologia, a 5ª linha de cima para baixo. A parafenomenalidade nos pré-reencontros de destino providenciais, você pode ampliar? Posso sim. Esses pré-reencontros aconteceram aqui no CAEC. Quando eu conheci uma das pessoas que estava trabalhando comigo na tradução, eu tive uma retrocognição na manhã anterior. Vamos dizer, essa pessoa chegou à tarde, eu tive uma retrocognição com a pessoa, que eu nem sabia, porque o gênero era diferente, mas foi fácil reconhecer pelas energias. Essa retro eu tive pela manhã, e a pessoa chegou à tarde, e eu nem sabia que iria trabalhar com ela depois. Também aconteceram encontros, né, intrafísicos, que a gente não tinha noção. Foi um curso da TENEPS de final de ano. A Cris, encontrei com a Cris lá nos quartos do Village, a gente conversava tudo, mas não tinha aquela afinidade, conversava sobre alguns temas, mas não a questão de saber que iríamos trabalhar juntos depois. Com o IPC, eu lembro também que teve um colega do IPC, eu um dia cruzei com ele pela rua, sabe? Não sabia que ele era professor do IPC, cruzei com ele pela rua lá em Buenos Aires, e depois ele acabou auxiliando na própria tradução, quando a gente esgotava, às vezes ficava, porque a gente brigava por uma palavra, por uma frase, para ver o que era melhor, o que estava mais correto. Isso ajudava muito, era aquela briga não era briga pessoal, era briga pelo melhor aí que a gente pudesse trazer, né? E esse colega, às vezes, ele ajudou. Quando você esgotava ali, mas ficava aquela sensação de que não está redonda a coisa, às vezes eu levava lá para ver qual a interpretação que ele daria àquele parágrafo ou àquela frase. Isso aí foi bem interessante. Foi um encontro casual, passou pela rua, senti aquela percepção, depois encontrei no IPC. Quando encontra alguém que você já tem essa questão energética, afinidade aí com a pessoa, provavelmente colega de curso intermissivo, até eu brinquei com ele, ficou meio assustado.
E isso aí ajudou muito, ajuda essa afinidade, né? Isso aí foram parafenômenos que aconteceu desses pré-reencontros de destino. Tá, Rosa, obrigada. Teve mais um que eu achei muito importante. Pode falar. Foi uma pessoa, a gente está procurando uma pessoa que nos ajudasse na gramática do espanhol. E um dia, mas a gente não sabia quem procurar, porque às vezes você procura uma pessoa que não, e ela não tem disponibilidade, tudo, e não sabíamos quem procurar. Então eu sugeri que, como estávamos trabalhando com projeciologia, vamos fazer um alvo mental projetivo, né, para achar a pessoa. No dia seguinte, eu só lembrava de um rosto, muito vagamente, os cabelos ralos, clara, uma pessoa clara, né, um pouco de sarda, mas... E outra pessoa que trabalhou na revisão foi a Mercedes. Ela chegou lá em casa, ela disse, olha, tem uma professora lá em Lomas de Zamora, que eu também nunca fui a Lomas, nesse período que eu morei em Buenos Aires, e ela disse, ela viu projeciologia lá na biblioteca da faculdade, e disse que gostaria de ajudar aí na revisão, alguma coisa na gramática, e a gente marcou um encontro com ela. Foi um encontro, assim, num lugar, mas nós fomos, mas não sabíamos quem era a pessoa. Tínhamos o nome dela, o local, mas não sabíamos. E quando cheguei lá, houve um rapport, uma afinidade com essa pessoa. É como se ela, no meio do pessoal, ela me reconhecesse. Daí depois ela disse assim, você esteve lá em Lomas, foi lá dar uma palestra, estava lá numa palestra. Eu disse, não, eu nunca tive, mas na cabeça dela até hoje eu tive lá em Lomas. E eu vi assim que foi uma questão dessa projeção. E ela trabalhou durante muito tempo com a gente e ajudou muito aí na questão da gramática. E hoje ela está lá fazendo parte ela está um pouco afastada das atividades do IPC, mas ela vai de vez em quando lá participar de um grupo de pesquisa da Conscienciologia que tem lá em Buenos Aires. Então foi isso que aconteceu aí. Página 21. Parafatologia. De baixo para cima, a quarta linha. Você podia explicar um pouquinho mais o que é essa paratecnologia instalada pela Equipex? Do que compõe essa paratecnologia? A paratecnologia instalada pela Equipex é que a gente percebia que, aí que depois eu também falo do bolsão, né, assistencial. Nós percebíamos que na base física, no local onde que estávamos fazendo o trabalho, haviam equipamentos eram passadas para nós para técnicas de como acessar informações, ou a informação mais correta, referente a esse traslado de um idioma para o outro. Eu identifiquei assim, como se tivessem espelhos dentro da casa, e eles refletiam o holopensene da gente, mas do próprio... ambiente. Do ambiente, não, como é que eu vou te dizer... da língua para a qual a gente estava fazendo a tradução. Isso aí foi o que eu percebi. E também, assim, nessa paratecnologia aí também existiam as saídas fora do corpo, né? Essa ajuda que a gente recebia muitas vezes dos amparadores para sair fora do corpo e acessar alguma informação que estava bem relativa ao trabalho. Outra coisa também que eu achei que está relacionada com isso, era que a gente foi como se tivesse um treinamento, e foi bem engraçado que o meu treinamento foi na cozinha, quando eu estava passando roupa. É um trabalho mecânico, e na cozinha, às vezes você estava lá, desligava, a mente ficava tranquila, e eu começava a receber essas informações em espanhol, palavras ou frases corretas, eu anotava, e foi como um treinamento. E aquilo depois facilitou esse acesso à tradução, às palavras ou o parágrafo que estava relacionado àquele trecho da tradução que a gente estava fazendo. Isso aí foi bem interessante. Isso aí eu coloco aí como da paratecnologia. No DAC, página 9, adendo, mental somatologia. Poderia comentar o trecho? Quem busca as prioridades evolutivas acaba fazendo reciclagem inteligentes, ocorrendo a imposição da visão contínua das essências evolutivas
em todas as manifestações da consciência. O problema é o seguinte: quando você se interessa pelo processo da evolução consciencial e você começa a sair de si mesmo para pensar na outra pessoa, dentro daquilo que a gente chama de mega fraternidade, transafetividade, o que acontece? Você vai ficando cada vez mais intensamente ligado ao processo evolutivo. Isso, então, amplia a sua visão. De uma monovisão primária, você passa para uma cosmovisão mais evoluída. E isso continuamente. A tendência é ampliar cada vez mais essa cosmovisão. Professor, poderia falar um pouco sobre a paradiplomacia no contexto da Reurbex? Como funciona esse mecanismo? O problema todo é baseado no universalismo. Pensa nisso. Então, o universalismo é que entra nessa. É o universalismo, com isso que eu estou falando, a mega fraternidade da pessoa. A mega fraternidade é, como eu digo, significa a mega erudição evolutiva. Então, a mega erudição, quando a pessoa aumenta a erudição, ela alcança a consciencialidade que dá a fraternidade mais ampla. Então, a paradiplomacia é baseada justamente nisso. Agora, em tese, é a paradireitologia, né? É que sustenta a paradiplomacia. Então, por exemplo, o CGC, o Código Grupal de Cosmoética, ele está dentro do paradireito para a diplomacia, a paradiplomacia. Professor, na noite passada realizei o EV e depois comecei a exteriorizar pelo Corono Chakra, onde vi várias imagens e escutei sons baratrosféricos, como se estivesse purgando meu holo pensene. Logo depois senti exteriorizando uma energia pura que foi muito agradável. Imaginei se tratar de uma asepsia dos pensenes do dia. Porém, esta manhã, ao realizar o EV, ocorreu a mesma coisa. Isso é normal? Não, isso aí mostra que você está em progresso, em evolução. O seu trabalho tem andamento, é por aí mesmo. Agora, anota tudo isso e verifica o seu crescimento, ao passo que você vai caminhando mais e evoluindo. Você está caminhando, esse é o caminho. Agora, observa pelas anotações quais são os vieses, a vertente que você está indo avante. Isso é importante. Rose, na primeira página, 20, sim. Megapensenologia. Tem 3 megapensenes aqui que eu queria que você desenvolvesse ou falasse a respeito. Que seria o tradutor Judas estilístico, tradutores são traidores, e revisão, primeira retratação, dentro do contexto da tradução. O primeiro qual é? Tradutor Judas estilístico? Isso, isso. Tradutores são traidores, tá. Uhum. E o outro é revisão, é o seguinte, retratação, sim. Isso, exatamente. Bom, vamos começar aqui com Judas estilístico. Você viu aqui que na proverbiologia Gente, o que eu fui ver isso tem também, esse né? adágio aí italiano que diz tradutor e traditore, né? Isso. Então é dito que o tradutor ele vai trasladar a ideia do autor, o que ele escreveu, para um outro idioma. Primeiro, ele já é Judas estilístico, porque muitas vezes ele tem que mudar o estilo que vai ser colocado num idioma, principalmente em relação à gramática, as normas morfossintáticas são diferentes daquele que o autor escreveu lá ou colocou no livro dele. Outra coisa também, a interpretação. Pode que ele também tenha uma interpretação diferente daquela que o autor teve. Há muitos erros de tradução em função disso. Aqui vem bem aquela frase aí, cada cabeça uma sentença. Ele vai ler um material lá no idioma e trasladar para o outro. Então, ele vai interpretar também aquilo que ele leu. E, se houver alguma interpretação errada,
Isso vai ficar fixado lá na tradução. Depois, por isso que pergunta se eles são traidores. Eles são traidores do texto mesmo ou eles estão aí trabalhando para expandir o conhecimento para os outros idiomas? E essa primeira retratação, aí, em termos de revisão, é que quando você revisa, você já está corrigindo um erro, ou pelo menos se propõe a corrigir um erro. É isso que eu estou querendo dizer aí com esses 3 megapcms. Daí já está aqui relacionado com o outro, que seria o aprimoramento textual, né? A partir do momento que você está revisando, você está buscando esse aprimoramento do texto e já está se retratando com aquilo que seria um erro, digamos. Porque eu estava aqui pensando em termos de Judas ou ser traidor, aí eu acho que entra muito também a questão da cosmoética, né? Se a pessoa ela tem uma intencionalidade de estar fazendo essa tradução o mais correto possível, possíveis erros poderão ocorrer. Sim, justamente. Tá? Mas agora ela está fazendo o melhor naquele momento. Ela também pode fazer o melhor, Mira, mas não conhecer profundamente aquele tema que o autor está trazendo. Uhum. Então, ela pode cometer o erro até não intencional, certo, também por ignorância pessoal quanto àquilo que ela está traduzindo. Por isso que você falou antes, quando a Daiane te questionou, que vocês faziam uma porção de perguntas para o professor Valdo, trazia aquele mundo de perguntas. Ele teve assim, muita paciência com a gente, e, se possível, isso aí é ótimo, de você ir conversar com o autor para ver, olha, o que ele está querendo dizer com aquilo ali. Embora tinham várias pessoas trabalhando, mas às vezes a gente não chegava a um consenso do que era, então a gente trazia. Uhum. E isso aí, quem trabalha com tradução, se possível, consulte o autor para ver se é realmente isso que ele está querendo dizer. Bacana. Okay? Agora, mais uma questão nessa mesma, lá na fatologia, na penúltima linha. Tradução de reverso. A tradução de reverso é você traduzir, vamos dizer, do português para o espanhol, para o inglês, e depois traduzir desta língua para o português. E na questão da tradução de reverso, nem sempre tem idiomas que têm vários sentidos para a mesma palavra. E nem sempre você vai, na tradução de reverso, ter o mesmo resultado que do original. Então, isso pode também ocorrer. Mas, muitas vezes, a gente fazia isso para ver se o sentido da frase coincidia, né? Rose, no Principiologia, página 21... lá no final da terceira linha, de baixo para cima, o princípio de ser mercador da própria ignorância alfabetizada, você poderia explicar? Olha, eu acho que já estou falando a respeito disso, desse princípio, no seguinte, que nem sempre o tradutor, ele conhece tanto quanto aquele tema, quanto o autor, que foi a pessoa que mais pesquisou a respeito. Então, ter esse princípio em mente, que é mercador da própria ignorância. Ele não vai saber aquilo muito mais que o próprio autor, né? Entendi. Isso que está relacionado a esse princípio. Tá. Na efeitologia, também na terceira linha, de baixo para cima, o efeito nosográfico dos vícios da versão traduzida. Terceira linha, de baixo para cima. O efeito nosográfico dos vícios da tradução, da versão traduzida. Nesse caso, podem existir os vícios de linguagem, cacófatos, numa versão traduzida. Às vezes, um cacófato em português não quer dizer a mesma coisa, ou não seja um cacófato em espanhol. E na parte de tradução, a gente tem que estar de olho nisso. Às vezes, algum vício de linguagem que é comum naquele idioma para o qual foi traduzido, ele pode ocorrer. E isso aí vai, vamos dizer, ocorrendo esse vício de linguagem, esse erro, nessa tradução, ele vai repercutir mais para frente, até que alguém cheque lá o original e a obra traduzida e possa fazer a devida revisão. Entendi. Okay? Só mais um na paradoxologia, também na terceira linha, de baixo para cima.
paradoxo de nem sempre os bons escritores fazerem boas traduções. É a mesma coisa. Vocês ouviram eu falar que vocês estavam faltando aqui, né? Ah, não? Chegaram atrasados sem ouvir, que eu já tinha falado. Já. Mas chegaram. Chegaram, né? Tá bem. Em cima do lance. É. Olha, é que às vezes a pessoa pode ser um bom escritor, um excelente escritor. Ele pode dominar muito bem a palavra escrita no idioma dele. E não necessariamente ele vai dominar no outro idioma para o qual o livro está sendo traduzido. E é a isso que se refere. Ok. Professor, no DAC, na página 8, o introdutório, verbaciologia, você podia ampliar esse verbaciologia? Aqui eu digo o seguinte, a prioridade do trabalho da obra é muito mais relevante do que a fala sobre a obra. O ser humano tem unhas nas pontas dos vários dedos das mãos para agir, porém só tem uma ponta na língua. Assim, vamos entender a verbaciologia. Construir primeiro, comunicar depois. Então, veja, você tem, só nas mãos são 10 dedos. 10. No entanto, a gente tem uma língua só. Pode-se fazer muito mais coisa com as mãos, mas a língua tem que ser muito escolhida, muito selecionada, porque é uma só. É isso que eu quero dizer. Você sabe que tem gente que às vezes escreve com a língua, né? Você já viu isso? Pois é. Isso aí é incrível a gente pensar numa coisa dessa. Não é nem com a mão, nem com o pé, é com a língua. Isso é terrível. Agora, veja, é bem assim, ipsis literis, ou ipsis verbis, perfeito, né? Literal, a condição de falar que a língua, né, fala, a língua escreve. Entende? Então, o que eu quero é chamar a atenção para o processo da prioridade. Agora, assim vamos entender a verbaciologia. Construir primeiro, comunicar depois. Aqui eu vou ver se eu ponho precipitação, antecipação patológica. Entendeu? Vou colocar aí, para chamar a atenção. Rose. Sim, Oi. Agora, hoje você pode perguntar tudo que eu vou responder e não vou cobrar nada. Eu já ganhei meu dia aqui com aquela ideia da nossa amiga. Ganhei meu dia. Uma ideia perfeita, né? Nós também pois é, não, ela está aqui, ela está de olho nas coisas aí. Ela está de olho. Ela deve estar, eu acho que ela trouxe umas consciências para ver o ambiente nosso aqui. Entende? A Loura. A Loura, a gente pode chamar ela de Cícera, que ela é a Cicerone. Não, eu estou falando a nossa amiga, a Loura. Cícera. O que você acha? Você está de acordo? É a Tânia que é a minha chefe. O que você acha? Cícera. Cícera, que significa Cicerone. Ela deu essa ideia, professor? Não, eu que estou vendo. A Loura... eu estou aqui pensando que nome dá para ela. Ela não deu nenhuma dica, não, para mim, a Loura... Gostei do Loura. Loura, mas Loura é uma coisa muito banal, ela é fora de série. Professor, ela seria aquela que estava no seu jardim? Hein? Será que é a mesma que estava lá no seu jardim? Essa consegue? Será que era aquela que estava lá? Aqui não, aqui, ela falou que é. Eu senti aqui o negócio assim, ó, até mexeu em tudo em mim, ó. Porque esfriou tudo aqui. Eu chamei a Judite, nós fomos. Agora, ela está falando que foi o que eu senti aqui na mini tertúlia, foi ela também. Eu não sei, você estava na minha tertúlia, eu comecei a sentir um frio danado, a temperatura está normal. Comecei a mexer assim, até esquentar. Ela falou que foi a energia, que ela ficou perto de mim, daí a pouco ela viu que o meu processo de efeito físico começou a baixar pressão, tudo comigo. Isso não é normal. Assim que eu entrei, por isso que eu estava assim, ó, de manhã. Eu nunca sinto frio aqui, eu sinto calor. Quando eu entrei, logo depois, uns 5 minutos, o senhor começou a esfregar as mãos. Pois é, agora o problema é que ela está explicando. Foi essa turma que ela trouxe, que ela estava mostrando aqui as coisas. Então agora eles estão comparando
Tertura de manhã é tertura de tarde. Agora, o problema é esse. Você não viu. Eu vou te falar o que eu ganhei o dia hoje. É com essa pensata da Cícera. Entende? O caso é o seguinte. Comunex, uma sensação expressiva que se sente na comunex evoluída é a autovivência contínua e inefável de se estar sempre chegando. Você nunca acaba de chegar. Isso é o máximo. Como é que eu nunca pensei numa coisa dessa? É justamente o problema lá. Agora, ela vive numa dessa. Ela está falando que ela conhece, né? Vivida, né? Sabendo o que é. Agora, ó, isso aí eu vou colocar no meu dicionário lá. Não, ela falou aqui. Eu estou doido atrás para arranjar os negócios sobre Comunex. Já procurei escrever tudo quanto é jeito, mas não achei nada que me satisfizesse. Não, vocês viram? Eu estava no finzinho aí. Devia ser 12h25. Por aí. Foi, né? Ah, então foi. Sr. Valdo. Foi mais ou menos por aí. O senhor chegou a explicar essa estar sempre chegando? Como? Que tipo de estar? Não, te vira. O problema é seu. Vai lá. Isso é o máximo. Não, mas pensa bem, a ideia dela é perfeita. Por exemplo, uma pessoa vem para cá, diz, não, já cansei, agora eu vou voltar. Agora, você vai para um lugar, você nunca está cansado, parece que você acabou de chegar. Isso é o máximo. É justamente o que é lá. A pessoa, você nunca quer sair de lá. Você está entendendo como é que é? O resumo disso aí é o seguinte, síntese. Você nunca chegou no lugar e não quer sair. Você quer ficar por lá. É o bem-estar, né? Não, me deixa aqui. É perfeito. Mas agora, ó, essa aí é das que trabalha com a monja. Eu já conheci ela mesmo. E é por isso que ela mexeu no meu efeito físico aí. Agora, eu senti que eu estava doando energia, mas depois comecei a sentir frio. Mexeu comigo no processo. Deve ter sido alguma coisa aqui, porque a turma, ela trouxe algumas consciências que estão com ela. Eu não sei, para mim são as 5 que eu vi. Entende? Então ela começou a mostrar como é que era aí. Aí eu notei que tinha alguém que estava com energia. Então eu comecei a doar energia. Isso de manhã. Enquanto a gente estava conversando, lá pelas tantas, abaixou a minha pressão, comecei a sentir frio. Isso nunca acontece comigo. Eu ter hipotensão parece até piada. Você está entendendo? Aí eu comecei a sentir frio. Aí eu faço assim, eu esquento. Eu sei como é que eu esquento. Eu sei esquentar. Aí eu esquentei. Mas você deve ter notado que foi uns 5 minutos eu mexi com energia. Então ela falou que foi ela que provocou, mas foi sem querer. Que foi fazendo assistência e começou a mexer na minha energia, deu um negócio. Ela falou que foi ela. Então foi ela também que falou que é seu caso lá. Conta aí como é que foi seu caso. Pega aí o negócio, explica aí. Olha lá, o processo de efeito físico. Essa, eu sei que a Loura, ela é especializada em processo de efeito físico. Entende? Mas fala. Eu cheguei, era 10 horas mais ou menos. Aí eu olhei para a casa do professor Valdo, tinha uma pessoa, uma mulher de costas de branco. Eu achei que era a Marlene Coller que estava lá, né? Mas ela não tinha o cabelo tão louro como o da Marlene. Aí eu fixei, fechei, pisquei, ela sumiu. Aí depois eu olhei de novo, ela continuou de costas. Agora uma coisa, ela não é muito alta não, né? Não, ela é mais... Ela não é muito Aí alta. quando acabou a mini tertúlia, eu fui lá olhar o que ela estava olhando. Era uma orquídea branca com lilás, que estava muito bonita. Eu levei a Judite. Aí eu disse, Judite, a Consciência estava aqui. Aí a hora que eu fiz assim, ela estava olhando essa orquídea. Agora, eu fiz assim, a orquídea mexeu. É efeito físico. Isso aqui é efeito físico. Agora, veja, esse efeito físico ajuda a turma a clarividência, mais do que o resto. Por isso, que seria bom a Marlene, a Isabel, a Patrício, vamos pedir para ela para dar uma de mão, essa aí. Agora, ó, guarda o nome para depois você falar para a Mabel. É o nome que a gente deu aí, ó, que a Tânia está de acordo, é Cícera. Que essa é de efeito físico,
ela trabalha com a monja. É uma loura. Outra coisa, ela tem os cabelos lisos assim, ó, mais para frente, entendeu? Liso. É louro. Ela é bonita, tem uns 35, 40 anos no máximo, assim, ó. Mulher bonita. Mas não é muito alta nem nada, não. É bem normal. Pois é. É isso mesmo. Ela viu, ó. Agora, eu não sabia nada disso. Eu também não deu, porque eu respondendo as coisas de manhã, não deu para fazer nenhuma prescrutação. Você está entendendo? Fazer uma prospecção de petróleo. Você está entendendo? Não deu. Por isso que ela veio agora, socorreu e falou. Mas ela está com a mesma turma aí. Ela falou que é a mesma turma que estava com ela. Estão aí desde manhã. Ela está mostrando para ela já tinha falado, ela está mostrando como é que é a tertúlia de manhã, a tertúlia de tarde, o que nós pensamos, os debates que nós temos aqui, o processo, o que é, por exemplo, que a Rua está fazendo com o problema do verbete. Eu vi, ela está explicando tudo isso aí. Que vocês devem ter percebido o seguinte, eu falei e depois eu quis saber quem era, né? Que negócio é esse? É aquele negócio, pisa no rabo da saia da noiva, ela precisa saber quem é que fez aquilo. Você está entendendo como é que é? Eu lembro disso. A invasão que tem no negócio, você precisa saber. Então eu comecei a sondar, por isso que eu fui pescar o que é que tinha. Professor Valdo. Agora, ó, só essa ideia já valeu o meu dia. Meu negócio com ela é o seguinte, quando você quer, você vir todo dia e me dá uma, né? Não sei se o senhor comentou, de onde é que essas conseques que ela está mostrando, que seriam do interlúdio, seriam da onde? Essas conseques, o senhor não sabe ainda? Não sei não, mas agora, ó, não é dessa turma não, não é da turma do interlúdio não, é de outro lugar, ó. É coisa mais séria. E ela veio, eles devem estar estudando alguma coisa, que eu não sei o motivo, a causa. Agora, eu lembro que ela é de efeito físico, e é um negócio que ela já falou, que o negócio de manhã foi ela, então me explica direitinho. Interessante. Porque é o seguinte, quando ocorrem essas coisas, tudo é processo de parapsiquismo que mexe comigo. Por exemplo, eu não tenho isso de abaixar minha pressão, isso não é normal. É totalmente anormal para mim uma coisa dessa. A minha pressão é normal para mais, nunca para baixo. Muito embora, você vai medir aqui minha pressão, a mínima deve estar 60, por aí, é sempre assim. Mas isso é o meu normal. Eu estou falando abaixar para eu sentir que eu estou com hipotensão. Isso é outra coisa. Eu não tenho isso. Agora, de manhã o meu negócio estava assim, por isso que eu comecei. Agora, eu sou capaz de fazer efeito físico através disso, e mudar a temperatura da pessoa para mais. Aumenta a temperatura, daqui a pouco a pessoa está suando. Entende? Tudo isso é possível, é ectoplano. Agora, a grande maioria das vezes, as visitas aqui... Agora, só uma coisa, ela é de efeito físico, por isso que ela tem facilidade de mexer no jardim. Entende? Ela aí ajuda a Rosigado quando precisa, ela é do toque. Pois é, mas agora, o caso é o seguinte, o efeito físico aí é por causa da lignina. Você está entendendo? Lignina. Agora, uma coisa engraçada é que, a hora que eu saí, quando eu fui escovar meus dentes, depois do almoço, que fui lá em casa escovar os dentes, na hora que eu saí, eu olhei pedacinho por pedacinho do jardim. Faz uns 15 dias que eu não olhava nada. Olhei várias coisas, acertei um negócio. Por exemplo, vi que aquela rãzinha desse tamanho sumiu. Você achou? Você lembra aquela gia? É uma gia, um monte de plástico desse tamanho. Aquela sumiu, eu não vi mais. Eu procurei lá hoje, não achei não. Pode ser porque ela é muito pequena, caiu em algum lugar. Sei lá se ela não está procurando alguma comida no chão. Ela é de plástico transparente, desse tamanho assim, ó, bonitinha. Foi você que arranjou aqui, né? Pois é. Sumiu, essa eu não vi. Boa parte das excursões que são feitas aqui são do interlúdio, a gente pode dizer ou não? São, a maioria do interlúdio. Mas agora, quando vem o processo da monja, o nível é mais elevado, é coisa mais avançada, é gente mais séria. Eu ainda não examinei as 5 pessoas, 5 conscientes que estão com ela, não. Mas deve ser gente alta.
pode ser variado, pode ser que seja... Eles querem saber porque eles fazem pergunta em cima do lance para ver o ambiente. No local, em loco de visu, é mais fácil para ver. Vocês sabem como é que é isso? Aí já não é só tradução, não. É exposição do negócio, striptease geral da coisa. É o que ela faz. Porque ela é boa nisso. Daqui um pouco a gente vai ter vários grupos em vários momentos, e diversos grupos no mesmo momento também. É aquilo que a gente vê, né? Eles vêm. Agora, o problema é que isso sempre tem. Tem a turma que vem e que vai, o que eu chamo de visitologia. Mas o processo é que nós não temos capacidade de estar verificando quem chegou. Você não dá crachá para ninguém. Livro de presença, né? Teria que dar crachá. Você está entendendo? Fazer um livro de presença. Fazer recepção. O receptivo nosso é muito frágil, né? Muito pobre. Mas pelo menos a gente está conversando. O negócio com a paralelecologia da Mabel já é alguma coisa. Por isso que eu estou falando para ela guardar lá e falar com a Mabel, para saber o que se passa. Põe o horário que veio, tudo direitinho, que a Mabel gosta de detalhes. Professor Baldo, agora, o que ela deu para você como informação, realmente dá uma definição do que é o Holopensene avançado? É lógico. Essa aí é total bola. Isso vai como um parâmetro, você entendeu, né? do Holopensene avançado. Agora, o caso é a energia. Agora, a energia dela é muito forte. Tanto que eu estava com dificuldade de ler. Tudo está branco demais para mim. Ficou tudo branco. O relógio aqui, ó, que é azulado, escuro e preto, ó, ficou branco. Está tudo branco. Então, lá pela Santa, por causa da energia, começa a ter dificuldade de você sintonizar o pequeno, as coisas pequenininhas. Isso aí é difícil. Que é neblina, a neblina espessa. Entende como é que é? Aqui, no caso, ela, além de... Ela tem a vivência, mas ela sabe definir, transmitir o que é a vivência dela. Mas agora, esse caso da Comunex, ela deve ser doutora nisso, né? Para saber como é, para falar uma coisa dessa. Isso aí, muita gente ela já deve ter visto, passou por aquilo. Observado isso. Para mim, as coisas que eu já tive lá, é justamente o que a gente sente lá. E outra coisa, tem que ser no nível dela, porque o dela é Comunex mesmo avançado. É dessas que é a coisa mais fácil, todo mundo fica como centro de energia. Entendeu como é que é? Então, por exemplo, como centro de energia desse jeito, você pode transfigurar do jeito que você quiser. Você já pensou? Lá pela ação, fala assim, não, todo mundo agora vai ser flor. Daí a pouco vira um jardim, tudo é consciência. Você está entendendo ou não? Sim, estou entendendo, sim. Aquilo transfigura, depende deles, do que é. O passo você vai pensar, aquilo tudo pode ir modificando. A transfiguração. Se a gente for contar os negócios de Comunex, o povo acha que estou doido, por isso que eu não falo muita coisa. Mas dá para compreender. A pessoa tem que ir lá. Sabe como é que é? Mas agora, por exemplo, umas coisas dessas que eu preciso fazer uma definição para o povo começar a pensar. Agora, essa definição aí é em riba da pinta. Sim. Você está entendendo? É o que eu preciso. Entende? Por isso que eu falei, eu ganhei meu dia. Não cobra nada de mim hoje, porque senão eu vou dar demais aí, dar mais das coisas. Entende? Agora, por causa da energia. Agora, eu estava pensando que de manhã, por exemplo, eu estava com aquilo, depois passou o negócio, eu estava com uma euforização enorme. Então, segurei a barra, comecei a falar umas coisas sérias, fui conversar com o Everton sobre a porta, um negócio bem assim, bem chão, para liquidar com o assunto, que ele estava arrumando a porta ali. Mas, gente, eu devolvo para vocês a Rosemary, por favor. Alô. Parafatologia. Começa lá no final. A montagem do campo interassistencial. E o que eu realmente quero saber é o próximo, tá? É a base intrafísica transformada em bolsão interassistencial durante a tradução e revisão de temas da conscienciologia. Você pode falar para a gente como é que ocorreu isso com vocês? Posso, sim. O campo interassistencial ele era bem perceptível quando a gente estava trabalhando. Nós trabalhávamos muitas horas, todo dia, com a tradução.
E aquele já havia criado o hábito do trabalho com a tradução de temas da Conscienciologia. Então, era bem perceptível esse campo interassistencial, tanto entre as consins que estavam lá, que uma acabava esclarecendo a outra em determinado assunto, muitas vezes até assuntos pessoais que não entendia, então a convivência ajudava, bem como esse esclarecimento até dessas consciências que eram trazidas, por isso que formavam esse bolsão interassistencial. As consciências que chegavam, a assistência ficava muito fácil, às vezes era um nível que tinha bastante dificuldade, né, com o idioma, elas já podiam ser trazidas consciências que falavam português, ou entendiam mais o idioma português e também o idioma espanhol. Então, a gente percebia bem essa questão desse bolsão. Formava um campo, muitas vezes baixava a temperatura, havia aquela percepção de consciência ou de amparador, e outras vezes, inclusive, haviam projeções que a gente percebia essa questão aí desse diferencial nesse trabalho dentro da base física, especialmente naquele local onde que a gente vinha trabalhando. Alô? Você identificou, assim, consciências relacionadas ao seu grupo específico ou em alguns momentos? Ou eram consciências, assim, mais em geral? Olha, Meira, eu observei algumas coisas de repercussão na TENEPS. Daí foi mais a questão pessoal, né? Então, eu observei que, às vezes, tinha consciências que vinham, eram assistidas, e aquilo depois até aconteceu de uma certa amizade, ou a partir daí começou uma amizade com aquela consciência, às vezes, quando encontrava. Eu via que havia assistência. No caso também de pessoas da minha família, eu vi um caso de uma pessoa da minha família, hoje ela está, não deve estar, ela está com 76 anos, e 2 vezes eu a vi dentro da base física, inclusive com o mesmo paravisual. Eu vi que ela extrafisicamente se apresentava um pouco mais jovem, entre 35 e 40 anos. E nessa época ela estava aí com 60 e tantos anos. Então foram fatos aí que ocorreram, o parafastuística, né, nesse bolsão interassistencial. E esse fato aí eu vi que também ajudou essa pessoa. Mas era bem direto da minha família. Teve um caso, agora que eu estou lembrando, durante esse período, foi uma pré-cognição também aí nesse ambiente, né? Uma projeção pré-cognitiva, e que poderia ocorrer um acidente com uma pessoa da minha família. Houve sincronicidades para que essa pessoa entrasse em contato comigo, porque eu achei que aquilo era besteira no início, né? Quando essa pessoa me ligou, eu falei para ela e alertei para que não houvesse aquele acidente. E acabou a viagem sendo cancelada e a coisa terminou tudo bem. Então, isso aí foram questões bem interassistenciais nesse bolsão aí que ocorriam durante a tradução ou revisão de temas da Conscienciologia. Rose, como é que você usou a nota do tradutor nessa tradução, nessa revisão também? Você chegou a usar esse recurso? Ou... Não chegamos a usar o recurso da nota do tradutor, porque a gente podia ter contato com o autor e o autor fazia o esclarecimento daquilo. Não foi necessário o uso, mas a gente teve momentos que pensou em usar esse recurso. Tá? Sinergismologia, o último, sinergismo intelectivo entre autor, tradutor e leitor. Como que acontece essa interação intelectiva entre esses três? Esse sinergismo intelectivo ocorreu aí, eu percebi essa questão, quando nós pegávamos o tema, então aí no caso o tradutor, o autor já tinha colocado lá a sua questão intelectiva no tema lá que ele estava desenvolvendo. Nós, como tradutores, íamos trabalhar nisso. E essa intelecção aí, essas ideias, neo-ideias que o autor trazia, nos ajudava a desenvolver mais a nossa intelectualidade. Fazendo a revisão,
mesmo da tradução ou de outros temas, aí, quando a gente tem aqui da Conscienciologia, principalmente, que é na área aí que eu vim atuando mais, a gente observava que na revisão nós precisávamos estudar e aprofundar aquilo ali para poder revisar. Então, aumentava a nossa intelectualidade. O autor, nesse caso, ele fazia uma ampliação da intelectualidade do tradutor e do próprio revisor. Agora ficou claro. Obrigada. Oi? Estou ouvindo. Olá. Página 23, Sindromologia. Você pode falar um pouco dessa síndrome da psicose do revisor? Como é que é isso? Olha, a síndrome da psicose do revisor já foi abordada, mas aqui nesse caso eu observei o seguinte, ele está inclusive no verbete estafa mental. Ela ocorre pelo seguinte, o revisor ele começa a atuar no tema, fazer a revisão, e muitas vezes ele está cansado, ou ele quer fazer revisão de 20, 30 páginas num dia que ele só tem capacidade física ou mental de fazer revisão em 5 páginas. Então ele começa a revisar dentro da cabeça dele, mas às vezes ele não chega nem a anotar no texto. Isso é uma das coisas que pode acontecer. Muitas vezes ele passa por cima daquilo que ele deveria revisar. Para isso, isso aí foi essa síndrome aí que a gente observa na questão do revisor. E também ocorre aí a questão da hiperrevisão. A pessoa já revisou, torna a revisar e acaba, em vez de melhorar o texto, acaba diminuindo a qualidade ou fazendo uma revisão desnecessária no texto. E nisso aí, a gente sempre aplicava uma técnica que era de fazer a revisão daquela quantidade de folhas que já haviam sido traduzidas e depois, no dia seguinte, não retomar daquela última página lá onde que a gente parou. A gente retomava de algumas páginas anteriores, porque aí a gente podia evitar que ocorressem erros de revisão em função dessa síndrome aí, dessa psicose do revisor, dessa estafa mental que ocorria no final do trabalho. Então, essa psicose, eu acho que, eu não sei, talvez a minha percepção é que ela esteja muito ligada ao perfeccionismo e não ao detalhismo. É por aí ou não? Eu não entendi o que você falou antes. De acordo com a sua explicação, eu entendi essa psicose está ligado muito ao perfeccionismo e não ao detalhismo. Está certo a minha ideia ou não é por aí? Olha, ela está ligada às duas coisas. A primeira é o detalhismo, quando eu falei para você há pouco, que ela acaba pulando ou passando daquilo que ela deveria revisar, certo? Porque ela está muito cansada, ela acaba não vendo, passa lá um ponto e vírgula. E ao detalhismo, seria ao perfeccionismo, quando ela cai para a hiperrevisão. Então, seriam os dois lados aí que pode ocorrer nessa psicose. Ok, Rose, obrigada. Rose, você poderia explicar um pouco como é que era o regime de trabalho? Talvez você já tenha explicado, né? Você está falando que a gente trabalhava assim, trabalhava assado. Você pode dar uma geral de como é que era o regime de trabalho? Certo. A gente trabalhava... O operacional mesmo da tradução. Muitas horas durante o dia. Quantas horas fazíamos assim? Um trabalho voluntário. Nós chegamos... 8 horas? A gente chegou até ir além das 8 horas. Por isso aí a síndrome da psicose, né? Até do tradutor aqui. Ficar completamente assim, até esgotado fisicamente de um tema, e depois a gente resolveu, não, vamos tirar algumas horas, mas tanto sábado, domingo e feriados eram pelo menos 3 horas diárias de trabalho, certo? E outros dias aí que a equipe tinha mais condições, nós estendíamos por mais horas de trabalho. E me diz uma coisa, ali na Interaciologia, Rose, na página 22, no segundo item lá, a interação estilo redacional do autor, tendências estilísticas do tradutor. Qual foi a sua experiência nesse sentido? Qual linha, por favor? Perdão, é na primeira linha da Interaciologia, já o segundo item ali. Sim. É o estilo do autor. Para mim foi bem interessante, porque a partir da tradução eu comecei a identificar estilos de autores.
eu gosto muito da maneira como o professor escrevia, principalmente ali no Projeciologia, que foi o livro, como eu já disse antes, que eu mais trabalhei, a maneira que ele escrevia. Ele escrevia a frase, às vezes entre vírgulas, colocava lá uma explicação, que era do termo anterior. E na tradução, isso às vezes era bastante necessário que a gente estudasse bastante aquilo, como é que faria a mesma coisa no espanhol. Mas eu gostava muito daquele estilo, daquela maneira, eu pessoalmente, daquela maneira de redatar. Era muito clara, elucidativa. E isso aí eu acabei trazendo, quando às vezes eu vou fazer um artigo, não é que eu esteja tão bem, mas às vezes eu procuro trazer para o meu próprio estilo pessoal. Então, o estilo do autor que você traduziu influenciou o seu estilo posteriormente. Justamente. Ah, não no ato da tradução, pensava que era no ato da tradução. Sim, mas isso aí eu tive que observar bem no ato da tradução. Quando eu ia fazer a tradução, a gente estava trabalhando com a tradução, às vezes pegava lá um material pronto, você pegava o original, o material pronto, e na tradução, o tradutor, ele lê com um pouco mais de profundidade, ele não passa por cima, ele vai lá ver a linha, a vírgula, o ponto, onde que está, como é que foi colocado, o que o autor queria dizer. E isso aí, aquilo para mim, eu gostava muito de fazer isso, muito mesmo. É um trabalho assim que me dava muito prazer. E a motivação, trabalho e lazer foi bem na prática. E isso aí eu vi que eu tive influência, mas também eu já vi em outros tradutores, muitos da literatura brasileira, que traduziram muitas outras obras, tem alguns que tem inclusive artigo que falam que aquilo acabou influindo no estilo pessoal dele. Eu devo ter aqui, não sei se eu tenho material aqui, eu acho que foi o Mário de Andrade, só um minutinho. Posso pegar para você? Aqui está. Olha, aqui são vários. O Mário Quintana, se não me engano, que ele também trabalhou com tradução, né? E aqui ainda diz assim, ó, rastrear na poesia de Quintana reflexos de seu trabalho como tradutor. Então fala desse estilo, da estilística do próprio autor, depois, futuramente, ter esse reflexo do trabalho que ele fez como tradutor. Então, aí está essa questão da estilística, tanto do autor quanto do tradutor. Essa interação, né? É isso que você fala, é bem importante mesmo. Vários literatos trabalharam com tradução. Às vezes, uma época, o próprio José Saramago, uma época teve que trabalhar, né, para complementar a renda, só que outros, como o Mário Quintana, trabalharam direto, né? Outros foram mais. Justamente. Aqui ainda diz assim, a tradução, a arte da sobrevivência. No caso nosso... a gente foi voluntário, fez um trabalho voluntário, mas isso ocorre com muitos autores, como eu comentei antes da nossa literatura, que usaram da tradução como meio de sobrevivência. E tem até aqui, ó, eu tenho o Ais também, né, em 1964, ele traduziu Ulisses, de James Joyce, Mário Quintana. Aqui é bem interessante, aqui, ó, Carlos Drummond, Érico Veríssimo. É interessante o caso da Clarice Lispector, porque ela, na década de 70, ela, para sobreviver, ela colocou num currículo dela aí, de tradutor, um livro que ela não tinha muito interesse, que seria a receita natural para ser bonita. Então, foi isso que ela fez, né? Bacana, Rose. Para terminar, eu queria perguntar para você lá em parafatologia, Rose. Em parafatologia, na terceira linha, as projeções conscientes elucidativas de dúvidas quanto à tradução correta. Certo. Nesta época aí, ou dependendo do trabalho que você está vendo, a gente, com a questão do parapsiquismo, pode ocorrer essas projeções aqui, elas vão elucidar a tradução correta. Por quê? Você vai deitar... Se você trabalha com projeciologia, naturalmente vai ocorrer a saturação mental quanto ao tema da projeção. Então, você já está fazendo, na própria tradução, você já aplicando a técnica da saturação mental. E, em outros casos, que a pessoa não está trabalhando necessariamente com esse livro, mas o tradutor, ele vai deitar, ou pelo menos ocorria comigo, quando estava fazendo uma tradução, uma revisão, pensando naquilo que eu não consegui resolver, né?
ficava aquele negócio lá, daí eu relaxava na cama, como é que será que eu podia resolver isso aí, que não ficou bem bom? Então, muitas vezes ocorria uma projeção, extrafisicamente encontrava uma consciência que me dava lá, por isso que eu disse a deixa dos amparadores, que deve estar aqui também, me dava lá a informação correta sobre como deveria ser feita a tradução. Então, eu acho muito importante aqui, no caso do tradutor, escritor, ou quem esteja trabalhando com a palavra escrita, que é o que acaba ficando, né? Investir na questão da projeção consciente, porque isso pode ajudar muito no trabalho dele, no trabalho intrafísico. Rose, atrás de você, tudo bem? Tudo bem. Rose, é o seguinte, ali, logo um pouquinho acima, na fatologia, última linha, na página 21, você coloca ali, a união intercooperativa dos tradutores da conscienciologia. Aí eu te pergunto, dado que a gente tem pessoas de países diferentes, instituições diferentes, e às vezes profissionalmente alocadas em áreas diferentes dentro da tradução, como é que você vê que isso poderia ser mais possível, mais viável? E como que você vê o trabalho dentro de uma equipe de tradução de uma obra da conscienciologia? Onde que está, por favor, Paulinho? Na última linha da fatologia, na página 21. Tá bem. A equipe de tradutores e revisores da Associação Internacional Editar. Eu ia chegar lá, mas a próxima também. A União Intercooperativa, né? Isso. Bom, aqui a proposta nessa questão da tradução é que os tradutores se unissem mesmo. Hoje temos aí o Skype, temos outros meios de comunicação que facilitam isso aí, mesmo como nos moldes até de um colégio invisível. Por quê? Porque os termos, quando são traduzidos de um idioma para o outro, pode haver divergência, principalmente nos neologismos. O neologismo pode ser traduzido na Espanha de uma forma, na Argentina de outro, o Paraguai do outro, quando nessa união poderia fazer a profilaxia e chegar a um consenso. Então, eu acho importante aí esse contato entre os tradutores, as pessoas que estejam trabalhando com temas da Conscienciologia. Você acha que o CINEL seria uma parte importante disso, porque para também registrar, né, esses consensos sobre a tradução de termos, de neologismos? Olha, eu penso que, começando principalmente aí, que as pessoas começassem a entrar em contato com a própria Editares, ver lá quem forma a equipe de tradutores. Eu hoje não faço parte da equipe de tradutores, mas conheço alguns amigos que estão trabalhando lá, e começar por aí esse contato, e depois eu penso assim, levar para o CINEL, se tiver uma ala especializada em termos estrangeiros, né, em outros idiomas, eu acho que seria bem interessante. Mas começar mesmo essa união entre as pessoas que estejam trabalhando. Mesmo porque uma obra de tradução, ela é uma obra também autoral. Embora a pessoa não esteja sendo autor naquele idioma de origem, mas ele acaba sendo uma espécie de coautor naquele idioma onde que a obra está chegando. E, Rose, quando você tem uma obra, né, que uma equipe pega e faz a tradução, às vezes eu observo que tem pessoas com perfil que faz a tradução primeira, né, uma tradução mais bruta, depois tem uma pessoa... Como é que são essas etapas de tradução? Queria que você explicitasse melhor aí na sua experiência, como é que você vê isso? Olha, as etapas de tradução. Aqui nós temos do lado, a Cris, ela sempre pegou o livro, né? A Cris nos ajudou muito. Rapidinho, essa mulher aí para traduzir é uma beleza. E nós íamos lá em conjunto, cada um a seu momento, às vezes até todos juntos, e íamos vendo lá o que estava bem, o que não estava, a gente chegava, conversava, fazia a própria revisão, escrevia ali embaixo, daquele parágrafo, como ele deveria ser redatado, às vezes só uma palavra que estava lá dentro. Então, nós trouxemos para uma pessoa que ia fazer a digitação, que foi a pessoa que fez aquela primeira tradução, né? Focávamos sempre buscando uma pessoa que fizesse determinado trabalho dentro do grupo, embora todo o grupo ajudasse. Então, foi por aí que foi feito o trabalho. Você reúne o grupo e cada um que tem a sua especialidade ou é melhor naquele contexto, ali dentro da tradução, ele vai desenvolvendo aí a questão do seu trabalho. Ok, obrigado. Rose, aqui no B. Aqui na megapensionologia, achei que tem alguns megapensionistas bem curiosos, né? Eu queria ver contigo assim, o que você quis dizer com isso. Por exemplo, primeiro, tradutor, Judas estilístico.
Certo. É que uma tradução, você vai pegar um tema que está num idioma e trasladar para o outro. Nesse traslado de um idioma ao outro, você muitas vezes vai alterar o estilo do autor. Não vai ser da mesma forma que o autor colocou lá no texto original. Então, esse Megapensene, ele está mais relacionado com isso. Tá, e o outro que eu fiquei curiosa também, tradutores são traidores. Justamente. Esses tradutores, eles podem trair o conteúdo da mensagem do autor, ou até a estilística do autor, no traslado para outra língua. Bem como aqui, ele pode assim, fazer uma interpretação diferente daquilo que o autor colocou naquele livro, ou naquele artigo. Então, por isso que questiona se eles são traidores ou não. Tá. Tem muita gente que alega, olha, transferiu lá, fez a tradução para outro idioma, está diferente lá um pouco do que o autor colocou, ele traiu aquela estilística ou até mesmo alguma coisa relacionada ao conteúdo da obra. Na página 22, Crescendologia, você coloca um segundo crescendo. O crescendo letra, palavra, frase, parágrafo, página, capítulo, tomo, aplicado, escrita, tradução. Você pode comentar? Tá. Aqui está. O segundo crescendo. Sim, sim. Esse crescendo é o seguinte, que numa tradução, você precisa traduzir a própria letra, observar a própria letra, aí seria o caso da revisão também, né? Como é que você escreve. Nesse caso da letra aqui, a gente está vendo que é um crescendo, porque é a partir de uma letra que você vai criar uma palavra, produzir uma frase, da frase um parágrafo, fazer uma página, um capítulo, um tomo, que pode ser escrito tanto no idioma original, mas também trasladado para o outro. A mecânica, o funcionamento de uma tradução, nesse caso, ela é o mesmo da escrita do autor. Ele também vai começar lá com apenas as letras, formar a palavra, criar a frase, parágrafo e construir o livro. Então, a gente, quando começa a fazer a tradução de um livro, a gente começa do básico, que é a letra que tem no livro, a letra daquele idioma. Entendi. Okay. Vou aproveitar, já que posso fazer mais umas, né? Polinomologia, na segunda linha você coloca o polinômio revisório, ler, compreender, pesquisar, corrigir, sugerir e enriquecer. Como que é esse trabalho de vocês na questão de enriquecer o que vocês estão traduzindo? Vocês sugerem alguma sim, coisa? Sim. Inclusive, eu falo isso na frase enfática também da sugestão. É o seguinte, isso aqui está muito relacionado a quando a gente tem mais acesso ao autor. Porque a gente, na revisão, lê, mas a gente busca compreender o que leu, não apenas ler. Porque você tem que transcrever, não é a forma, mas principalmente o sentido, o conteúdo do que está lá escrito, né? Para isso, exige pesquisa. A gente pesquisava em muitos dicionários, muitos mesmo. Essa técnica dos 50 dicionários, assim, ela é muito, muito boa para quem trabalha com a tradução. Corrigir. Muitas vezes se encontrava, tanto na tradução quanto no original, algumas coisas que estavam, principalmente da forma, né, relacionada à forma, e a gente fazia essa correção no lado do original, e na tradução já digitava corretamente. Essas sugestões é a sugestão de revisão. E nisso aí eu acho que a gente acaba contribuindo para o enriquecimento do texto. Então, esse era um processo que ocorria e ocorre na tradução. Porque você tem mais atenção naquilo que está lendo, procura saber o conteúdo e pesquisa mais a respeito do que se você estivesse apenas lendo. Ok? Só mais uma, então, para encerrar. Aqui na paradoxologia, você coloca assim, o paradoxo da tradução de conceitos, na terceira linha. Promover a revisão de emoções. Pode comentar? Posso, sim.
esse paradoxo é bem interessante, porque você está trabalhando com conceitos, com palavras, com aquilo que está escrito, mas, ao mesmo tempo, à medida que você vai lendo, aprofundando no que está traduzindo, aquilo vai você vai começando a pensar a respeito das suas próprias emoções, qual a sua relação com o texto. E outra faceta disso aqui também é que quando você está muito ocupado trabalhando um texto mental somático, as emoções, elas vão sendo buriladas, porque a tua mente está ocupada naquilo. Eu estou falando aqui na questão das sensações, das emoções, essas mais grosseiras, porque a tua mente está concentrada num texto, você não vai ter tempo de sentir raiva. Entendeu? É aí que eu estou querendo dizer nesse sentido. E no caso da tradução, ela ajudou muito a ampliar a minha cognição. E essa ampliação da cognição me facultou dar nome às minhas emoções. E dando nome às minhas emoções, eu pude compreender melhor. E na medida que eu fui compreendendo, elas deixaram de ser um problema. É isso que eu quero me referir nesse paradoxo. Tá bom, obrigada. Rose, aqui na página 21, a tecnologia, você pode explicar a última técnica da lexicologia exposta? Essa técnica é a técnica do holociclo, que você entra no holociclo, estão lá todos os dicionários expostos. Essa técnica a gente procurou levar lá para o ambiente de trabalho. Na nossa mesa de trabalho, nós trabalhamos com muitos dicionários, tanto do idioma que estava sendo traduzido, quanto o idioma de origem, que era português. E esses dicionários, eles estavam ali para serem pesquisados, e a gente usava muito durante todo o trabalho. Então, às vezes, pegava um termo num dicionário, não necessariamente a gente acatava ele como sendo mais correto. A gente buscava no outro. E, para isso, tendo os dicionários ali, todos em cima da mesa, facilitava muito do que correr lá na estante a cada momento e ir lá pegar um dicionário, alguma coisa para ler. Então, foi isso aí que a gente usou essa técnica, dessa forma. O Rosa, Osvaldo aqui acima. Olá, Osvaldo. Tudo bem? Tudo bem. Escuta uma coisa, dentro exclusivamente das traduções do português ao espanhol, sim, e exclusivamente também do material conscienciológico, né? Qual foi a tua experiência na tradução dos neologismos? Ou seja, você era partidária da tradução do neologismo ou você preferia deixar o termo original em português para facilitar a interpretação do resto da leitura das obras conscienciológicas? Olha, eu sou partidária de optar pelo termo que vai facilitar o entendimento do leitor. Pode ser que alguns neologismos eles sejam intraduzíveis, tá? Por isso que aqui na quinta linha da fatologia eu coloco a intraduzibilidade linguística. Essa intraduzibilidade ela era usada muito na questão da poesia, em função da fonética, mas eu apliquei mais na questão dos neologismos. E alguns neologismos, eles são melhor deixar como está, porque como ele está, ele vai ser melhor compreendido como estrangeirismo naquele idioma de chegada do que se eu fizesse uma tradução para aquele mesmo idioma. Eu posso te dar até um exemplo do estrangeirismo, aí seria o trafor e trafar. Se for traduzir o sentido disso para o espanhol, seria o rasfor e o raspar, porque lá se fala mais em rasgo, força, do que em traço, força. Só que aí ficava meio estranho. Eu sou partidária disso. Quanto ao termo TENEPS, ele foi traduzido para TENEPER, porque é tarefa energética personal. E eu achei que esse termo aí é bem compreendido, principalmente dos alunos do IPC. Aí, esses termos, eles não sofreram muita alteração. Mas o termo dupla evolutiva, em espanhol, se falar em dupla evolutiva, ela não está bem entendida. Agora, fala em pareja evolutiva, é fácil de entender.
Então, aí, eu acho que vai do bom senso também, por isso que eu comento lá dessa união, de levar até o próprio cineu os termos que você está traduzindo, os neologismos. E, se possível, consultar o autor. Eu me lembro que muitas vezes nós debatemos isso aí, você lembra? Né? Lembro. Faz muitos anos, ó, isso deu trabalho. Lembro. Agora, aqui uma coisa interessante. Professor, desde que iniciei a TENEPS, há 20 dias, tenho estado diferente. Os 3 primeiros dias me senti estar de graça e com a certeza de ter iniciado a tarefa mais importante da minha vida. Fazia mais de 20 EVs por dia, era quase involuntário. No 4º dia de EV intenso, senti uma descoincidência seguida de uma crise de vômito e uma necessidade de ficar quieta e sozinha. Porém, a sensação era boa, de pacificação íntima e acalmia. De lá para cá, tenho sentido uma responsabilidade em ser assistencial o tempo todo. Considero esses 20 dias como os melhores da minha vida. Pergunta, é assim mesmo que a coisa funciona? Como faço para interagir melhor com o amparador? Já percebi chegadas e movimentações extrafísicas no ambiente da TENEPS algumas vezes, mas gostaria de ser mais lúcida. Eu tinha receio dos 6 primeiros meses. Olha, isso aqui é uma bênção, isso mostra que você está preparada para a TENEPS. Agora, veja, é exceção quando a pessoa adquire isso em 3 semanas, 20 dias. Isso é impressionante, é uma exceção em matéria de TENEPS. Agora, leva isso em consideração. E outra coisa, o seu processo de estar com a sensibilidade impressiva, que é isso aqui, já percebi chegadas e movimentações extrafísicas no ambiente da TENEPS. Ela vai desenvolver em pouco tempo, você vai longe. Agora, leva a sério do jeito que você trouxe até agora. Fica firme. Outra coisa, procura dormir corretamente, a carga de sono que você precisa, a carga horária, e olha também a sua dieta, isso é muito importante. Agora, parabéns, você é uma das melhores que eu já vi nesses últimos anos aqui, de tudo que você tem mandado, porque muita gente que passa aperto nos 6 primeiros meses. Com 20 dias, com tudo isso, mostra que a pessoa vai longe. Agora, precisa de saber depois o seguinte, não precisa de me falar, olha a sua idade que você está chegando agora, que isso aí é para ver se você está chegando atrasado ou está chegando no horário. Isso aí é importante também, o processo da idade. Pensa nisso. E, mais uma vez, parabéns para você. Vamos em frente. Fora de séries. Você perdoa, tá? Cortando. Eu acho que você ainda tem mais uma coisa para falar. Fala aí para nós. Justamente o que eu ia acrescentar nesse sentido foi o que Rosa falou a respeito de ter uma certa uniformidade na tradução dos neologismos, né? Ou seja que o neologismo seja traduzido, ou seja que o neologismo seja utilizado tal qual do português, deveria existir, ou deveríamos ter dentro da conscienciologia, como se fosse manual do tradutor, de tal forma de que as coisas fiquem estabelecidas com o melhor critério em cada dos termos, de tal forma de que sempre, em todas as bibliografias, se utilize a mesma questão. Por exemplo, inicialmente, o termo conscienciologia foi traduzido como conscienciologia só com uma C. Se lembra, Rosa, disso? Ou seja, o termo original em português é com SC. No entanto, em espanhol ficou com C. Porém, os 2 termos são totalmente válidos na língua espanhola. Então, esse tipo de questões, talvez às vezes pela própria utilização, leva a que posteriormente fique as questões, por exemplo, de utilizar com SC, poderia ter ficado tranquilamente, por mais que os 2 termos sejam utilizados no espanhol. Sabe, Oswaldo, eu penso o seguinte, esse aí é um S, né, que tem conscienciologia, mas esse aí ainda é um detalhe que não vai afetar diretamente a compreensão do leitor a respeito daquele termo.
Isso aí pode ser ainda chegado a um acordo entre tradutores, tudo, mas não é um... Agora, quando se faz a tradução de um neologismo ou de um termo que vai afetar diretamente a compreensão do leitor, eu acho que aí a coisa é um pouco mais grave. Só menciono isso como exemplo, porque todos os neologismos que decorrem desse termo estão feitos com o mesmo problema, entendeu? Então, de qualquer forma, eu acho que a uniformidade nas diversas obras de tradução deveria ser exercida, né? Ou seja, deveríamos ter como se fosse uma espécie de dicionário de tradução, se vocês me permitem o termo. Sim, eu pensei também na questão do dicionário de traduções e também pensei assim, ó, que com o passar do tempo, você pode ver que os tradutores aqui são pessoas voluntárias que não tinham profissão, pelo menos os que começaram a fazer a tradução de tradutores, e se interessaram em trazer aquele material para o idioma aí, quase sempre o idioma originário aí da pessoa, né? Então, agora eu estou vendo assim, então isso aí foi um certo amadorismo inicial. Correto. Agora, com o passar dos anos, todo mundo trabalhando aí com tradução, provavelmente vai ter agora algum movimento para profissionalizar mais esse aspecto da tradução dentro dos temas da Conscienciologia. E nessa profissionalização, provavelmente vai ocorrer aí o que a gente já comentou de um grupo no Cine, ou levar, ou produzir algum dicionário que tem um consenso aí da maioria dos tradutores daquele idioma. Mas se a gente concorda logicamente em que estamos traduzindo uma ciência, né? Justamente. Rose, é Luimara, aqui em letra C. A página 24, você poderia falar da cultura da parapercepciologia intelectual? 24, culturologia, né? Essa parapercepciologia intelectual é a parapercepção aí aplicada à intelectualidade. Você está trabalhando com um tema e começar a observar, usar o parapsiquismo para contribuir naquele trabalho que você está fazendo e aquilo ajudar você a desenvolver o seu próprio parapsiquismo. O professor Valdo comentou aí há pouco ainda do parapsiquismo impressivo. Você está trabalhando lá com um determinado tema, perceber que tipo de energia que tem, o alconsex que se apresenta. Então, isso aí que seria a cultura dessa percepciologia intelectual. A partir do trabalho intelectual, a questão do parapsiquismo aí que está presente, como nós não estamos sozinhos, muito pelo contrário, eu acho que no trabalho intelectual a gente recebe muita ajuda das consciex aí. Certo. E na legislologia, na página 23, a lei do maior esforço intelectivo interassistencial. Sim. Legislologia. Ah, tá ok. Esse maior esforço intelectivo interassistencial é que o desenvolvimento do intelecto, nesse trabalho de tradução, ele ocorre muito, porque você está atento, você vai pesquisar, você vai ajudar. E quando você melhora a sua cognição, a intelectualidade, naturalmente você vai poder ajudar mais pessoas que estejam precisando daquelas informações. Também entre o grupo de trabalho, aquele que está, esse esforço, né, para a gente melhorar a questão intelectual, isso acaba repercutindo no grupo. Um acaba ajudando o outro. Então eu vejo aí que há uma interassistencialidade quando se trabalha com a questão do mental soma. Muito mais amplas, mais eficaz do que apenas a boa vontade e boa intenção. Ok? Obrigada. Rose, fala um pouquinho da paradoxologia, último item, 22. O paradoxo do tradutor prezar pela fidelidade ao original, ciente de não poder alcançá-la por completo, mas somente até onde for possível. Sim. Isso aqui, tanto na tradução literal, que você vai traduzir palavra por palavra, quanto na tradução dos próprios conceitos, o tradutor ele vai buscar ser mais fiel possível ao original, mas dentro do que o autor está querendo transmitir. Mas ele não alcança por completo, por quê?
porque naquele idioma ele não vai poder traduzir palavra a palavra, porque às vezes pode ficar incompreensível o que o autor está procurando trazer, né? O sério do trabalho, que eu, pelo menos a experiência pessoal, foi que é difícil para traduzir o que o autor não diz em palavras. Sim. Informa, mas não diz em palavras. Então, o tradutor fica aí, muitas vezes vivenciando além do que o professor está dizendo, mas a gente tem que remitir só a palavra. Isso faz parte da vivência do tradutor, sobretudo eu lembro dos tratados, né, de conscienciologia. Sim, e aqui no caso também, Cris, senão ele pode entrar naquele processo do revisor aí, da hiperrevisão, que ele fica fazendo uma tradução, faz 1, 2, 10 vezes e nunca chega a um consenso e acaba dificultando a publicação ou até do próprio livro. Então, ter essa consciência que não vai alcançar por completo. É igual um livro que alguém está escrevendo, que o professor Valdo, inclusive, coloca lá nos livros dele, que um livro nunca fica pronto. Então, ter esse bom senso de saber, bom, aqui já está pronta a tradução, já dá para enviar para a editora. Tá? O limite aí. Da antagonismologia, o último item também, o antagonismo, mensagem qualitativa, moldura quantitativa. Esse antagonismo trata da mensagem, da qualidade na mensagem que está sendo transmitida pelo autor. Então, o tradutor prezar por essa qualidade da mensagem, não pela qualidade da moldura em si, não das palavras que ele está usando, a forma que ele, mas sim a mensagem que aquele livro está querendo transmitir ao leitor. Então, é isso que está trazendo aí esse antagonismo. Rose, aqui na página 22, em efeitologia, você fala dos efeitos do olho clínico revisional. Esse efeito do olho clínico revisional tem a ver com a memória da pessoa, o tipo de memória? Oi? Tem a ver com o tipo de memória da pessoa? Olha, eu não fiz ainda essa ligação, pode ser até que tenha. Tá? Uhum. É porque, às vezes, passa, né, um artigo passa para a revisão de 1, de 2, de 3, e ninguém vê um erro que está ali, claro, mas só está claro depois que o outro percebeu, né? Sim, olha, nesse próprio verbete aqui, no português, ocorreu um erro aqui que já tinha passado por todas as revisões, e a gente viu agora no final, foi uma colega aqui que viu, quando ela mostrou o erro, aí todos nós vimos que aqui em numerologia, na segunda linha de baixo para cima e na primeira linha de baixo para cima, tradutor reparador. A gente depois trocou por tradutor organizador. Sim. Tá? E isso aí foi um erro. Você imagina, no próprio idioma, agora pensa o que pode acontecer quando você leva para outro idioma. Para outro idioma, né? Justamente. Aqui também, você já estava falando um pouco sobre, na principiologia, a última frase, o princípio de todo texto poder ser melhorado. Poder ser melhorado. Esse princípio ele é aplicado também à escrita. Você vê até a própria escrita do verbete, quando a gente pega um verbete para trabalhar, vamos dar um exemplo aqui do verbete, né? A gente pode, quanto mais vai ficando com ele, pode melhorar esse texto, sempre pode melhorar. Uma revisão sempre pode ajudar a melhorar o texto, tanto a revisão feita pelo autor, quanto a revisão feita pelos tradutores. Mas, como eu falei antes, a gente tem que ter o bom senso de dizer, olha, agora está na hora de ir para publicação. Mesmo sabendo, você vê o Projeciologia, que a gente comentou aqui bastante hoje, ele está na 10ª edição. Sim. Foram feitas revisões tanto pela equipe de revisores da editora, os tradutores fizeram revisões, tanto quem traduziu para o inglês quanto para o espanhol, e a gente ainda vê na 10ª edição ainda que fica uma coisinha ou outra. Uma coisa errada, né? Sim, mas isso aí não impede o nível de esclarecimento que tem o livro. Ah, sim, sim. Não é obstáculo, mas são coisas que ainda podem ser melhoradas. Tá certo. Ok? Obrigado. Aqui na parafatologia, na 5ª linha, de cima para baixo, você fala sobre a parafenomenalidade
dos pré-reencontros de destinos providenciais. Você pode explicar? Isso aí são sinaléticas, projeções, que aconteceram. Eu vou te passar do meu exemplo, quando eu fui trabalhar com a tradução. Então, eu tive uma manhã que um dos tradutores ia chegar aqui, eu não conhecia a pessoa, nem sabia, nem estava pensando em trabalhar no futuro com tradução. E eu tive uma projeção retrocognitiva com aquela pessoa. Então, isso aí entra na questão do parafenômeno. Às vezes, uma percepção energética, uma afinidade energética. Tá? Isso também pode acontecer nesses pré-reencontros. Outro caso foi uma projeção que eu rememorei muito vagamente com uma pessoa que mais tarde veio ajudar a gente na revisão da tradução. Eu rememorei, ela não, mas ela sentiu muita afinidade quando me conheceu. Então são esses parafenômenos, né? Aí foi no caso projeção, alguma percepção energética também, clarividência, isso aí tudo pode ocorrer quando você está fazendo um trabalho aí de equipe, que às vezes a equipe nem ainda está formada intrafisicamente. Ajuda na ProEx, então. Ajuda muito. Tá, obrigado. Rosy, na mesma linha, quinta, parafatologia, o conjunto de paratécnicas aplicadas nas captações parapsíquicas em bases intelectuais interassistenciais. Sim, essas paratécnicas aí são as técnicas que os amparadores de função aplicaram aí com todo o grupo para fazer essa captação de maior entendimento do texto. Às vezes uma palavra que estava faltando, né? Nessas paratécnicas foram usadas a própria projeção, como eu comentei aqui antes, a descoincidência vígil, a sinalética também. Às vezes você estava lendo um texto, já tinha sido traduzido, daqui a pouco dava aquele negócio, sabe, que não vai, não desce, aquilo para por ali, tem alguma coisa errada aqui, vinha aquela sinalética, e depois acabava vendo que havia algum problema ali para ser resolvido no texto, ou não estava bem traduzido, a palavra não estava dizendo exatamente o que queria dizer. Uma das coisas que me aconteceu aí foi bem interessante. Eu estava procurando uma palavra, era parassonia, né? Isso. E eu discordava dos outros dois tradutores que não era parasonho em espanhol. Para mim, não, queria dizer outra coisa aquilo ali. E foi um daqueles dias que eu estava muito cansada. Eu tinha ficado trabalhei de manhã, fiquei à tarde trabalhando e pensei, não, vou sair. Já era perto das 8 da noite, vou até lá na livraria Gene, né, para espairecer um pouco. E a Gene ficava a umas 3 quadras lá de casa, e eu fui, toda bobinha. Daí eu pensei, não, mas eu vou dar uma olhadinha aí nos dicionários. Peguei um dicionário lá, era um dicionário de neurociência, e quando eu abri, eu só faltei pular lá dentro, daí eu me contive, anotei a página, a palavra, a definição e levei. Ó, pessoal, está aqui. Porque eu tinha que comprovar que, como eu não era nativa do idioma, às vezes, quando eu discordava de alguma tradução, alguma palavra que estava ali, eu tinha que comprovar. Mas dissimulava bastante bem, né? Porque fazia muita ajuda Então, o pessoal tradução. foi lá, olhou, marcou o nome do dicionário, e isso aconteceu. Outra coisa também que me aconteceu, que foi bem interessante, foi uma época que eu estava... Foi um daqueles dias também que nós tínhamos trabalhado muito, e o cinema ficava a 2 quadras de casa. Então, vamos no cinema? Vamos. Ver um filme que não tem nada a ver com projeciologia? Tá, tudo bem, porque a gente trabalhou o dia inteiro nisso. Tá? Nós fomos para o cinema. O filme tratava de uma projeção recicladora. No final do filme, a gente viu que a moça reciclou a vida dela inteira, porque ela teve aquela projeção. Então, foi muito interessante. Então, essas coisas acontecem. Sim, foi muito bom. Eu quero te falar uma coisa aí. Eu ia falar só para você, mas eu vou falar para todo mundo. Eu estou fazendo essas tertúlias aqui faz uns 10 anos, você sabe. Só aqui nesse prédio já fazem 4 anos. Essa tertúlia da tarde é uma das maiores que eu já vi com rolo pensando elevado. De todas. Essa é dos tops. Agora, acho que é por isso que a Cícera apareceu. Está entendendo? Agora, 36 pessoas só que assinaram o livro.
Agora, então, eu fico e pergunto para vocês, é porque, às vezes, na segunda-feira vem menos gente à tarde, ou esse negócio de vier ou aparecer menos gente já foi de propósito para essa turma que está aí? Porque, extrafisicamente, tem muitas consciências e elas estão de olho aqui nas questões todas. E a Loura está explicando o negócio até agora, tudo que tem aqui, para essa turma. Agora, ela trouxe 5 com ela, mas ela está explicando para um monte delas, que eu vi aí agora. Então, você veja, uma das melhores tertúlias da minha vida foi essa da tarde de hoje. Professor Valdo. Por isso que ela me deu essa ideia, que o problema é todo. Agora, outra coisa, para mim, o negócio que ela fez comigo de manhã foi me preparar para a tarde, que a gente deu energia de lá para cá. O problema meu lá de abaixar a temperatura, abaixar a pressão, abaixar tudo, foi isso. É o seguinte, é que eu estava fazendo umas anotações agora, e para mim é uma das tertúlias que eu tive maior lucidez dos últimos tempos. Mas o processo é que esse povo todo, essa dona aí, é de alto nível de comunex. Ela trabalha com a monja. Gente lá. Me chamou a atenção. Eu não sei, aqui, ó, eu não sei, porque eu não perguntei para ela, mas isso tudo deve ser nível de evolucióloga. Está entendendo? Esse povo todo que ela trouxe, 5. Por isso que tem esse ambiente desse jeito. Interessante, porque agora, assim... eu aqui, ó, só de receber aquela ideia que eu estava procurando há tanto tempo, foi o máximo. Agora, eu escrevi outras coisas também que me vieram na cabeça, com a história toda, aproveitei o que eu pude. De modo, ó, você está de parabéns com o processo. Agora, outra coisa, eu tenho uma leve impressão, mas eu não posso falar, é apenas uma hipótese, que entre as 5 que ela trouxe, é um dos grandes do idioma espanhol. Já morreu há muito tempo, mas eu não sei quem, nem sei nada. Mas eu estou falando, ó, estou cheio de energia do processo. Tem alguma relação, talvez, com o processo seu aí, com o problema todo. De modo, ó, vê se arranja mais verbete, que é interessante as suas tertúlias. Vale a pena, para enriquecer a gente aqui nesse trabalho. Guarda isso. Fala depois para o Luiz. Professor. Explica tudo para ele. Professor. Tá? Aqui, Alzira. É que a Rose, por exemplo, ela também é coordenadora do Colégio Invisível da Serenologia. Isso tudo tem a ver? Ela é coordenadora. Então pode ser isso também, né? Pode. Não há dúvida. Tem relação. Está assim como hoje. Está assim, ó, assim com os donos. Cris, não é bem assim. Está assim com as donas. A gente está querendo se melhorar. O que você quer falar, capitão? Tem alguma coisa a ver Cervantes hoje por aí? É aí que é a minha hipótese, como não está aqui quem falou. Porque, gente, não está aqui quem falou. Que tem relação, tem alguma coisa. Agora, ó, você acha que o Cervantes foi mulher depois? Quantos anos faz que ele dessomou? Ele teve uma vida de mulher depois? Não, é interessante. Não sou eu que está aqui, tá? Olha o que eu tenho aqui. Mas uma dessas 5 aí, ó. Tá aqui, olha, professor, só um minutinho, por favor. Aqui eu tenho aqui, ó, as tradutoras na Inglaterra, Europa Ocidental e na América do Norte, que era uma tarefa de mulher antes, a questão da tradução. Você sabe, não sei se tem alguma coisa, mas... Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. E as pontuações da tertúlia de hoje foram 32 assinaturas no livro de presença, 30 perguntas presenciais e 4 perguntas online. O recado de hoje será da Luimara, com o curso Definição da Especialidade Pessoal, e os amigos da Enciclopédia agora. Boa tarde a todos. O programa Amigos da Enciclopédia, o programa Amigos da Enciclopédia, na condição de provedor financeiro para a produção da Enciclopédia da Conscienciologia, transmissão diária das tertúlias e gastos operacionais com holociclo, holoteca e tertuliário, convido a você, intermissivista, tertuliano ou teletertuliano,
que ainda não é sócio ou teve sua assinatura vencida, a tomar parte nesta mega tarefa interassistencial, tornando-se um associado ativo do programa Amigos da Enciclopédia. Para isso, pode realizar sua inscrição na recepção do CAEC, ou entrar em contato pelo telefone 45 35 25 26 52. A recepção atende diariamente das 8 às 18h45. Também pode fazer a sua inscrição pelo site www.enciclopediadaconscienciologia.org. O programa Amigos agradece seu apoio. Boa tarde. Nós gostaríamos de convidar você que quer definir a sua especialidade proexológica para participar do curso Definição da Especialidade Pessoal. É um curso composto de 4 módulos, onde nós teremos os 3 primeiros módulos com a participação da conscienciometria pela Conscius, a sociometria pelo CAEC e a parte da proexologia com a Apex. No 4º módulo, o aluno ele vai estar fazendo a apresentação dos resultados que ele identificou a partir de todos os módulos, com atividades que vão ter de apoio entre os módulos por cada uma dessas instituições. Então, gente, se você quer trabalhar mais adequadamente dentro da sua linha de Proexis, procure a recepção do CAEC. Esses 4 módulos são nos meses de março, abril, maio e junho, e nós estamos aí para auxiliar nessa convergência de interesses. Obrigada. E o verbete da tertúlia de amanhã é Babelismo Técnico, da especialidade Poliglotismologia, e o autor é o professor Otto Mendonça. Obrigado a todos pela presença e até amanhã.